Olá, a Rádio e a TV Justiça apresentam a partir de agora mais uma edição do Link CNJ, um programa do Conselho Nacional de Justiça que traz reportagens e conversas exclusivas com personalidades do mundo jurídico. E hoje vamos falar da percepção e da avaliação do judiciário por operadores do direito e por cidadãos usuários do sistema de justiça. Uma pesquisa do CNJ identificou as opiniões desses grupos de pessoas e ofereceu recomendações para o aperfeiçoamento do sistema. A pesquisa foi feita por meio de questionários eletrônicos e ouviu mais de 2.000 cidadãos que foram parte em algum processo judicial nos últimos 5 anos. Também participaram 8.500 advogados, quase 300 defensores públicos e pouco mais de 200 membros do Ministério Público. O estudo não tem representatividade estatística porque as respostas foram colhidas por adesão, mas permite a discussão sobre o funcionamento do Poder Judiciário. Por exemplo, entre os cidadãos, 65% avaliam que o processo judicial em que estavam envolvidos durou mais tempo do que o esperado. Para 23% foi no tempo esperado e para quase 12% tudo transcorreu mais rápido do que o esperado. Entre essas pessoas, também há descontentamento quanto à audiência de conciliação e mediação. 26% se declararam muito insatisfeitos, 32% insatisfeitos, 27% satisfeitos e 8% muito satisfeitos. Vejam o que diz Gabriela Soares, diretora executiva do Departamento de Pesquisas Judiciárias do CNJ. Ou seja, o juiz julga a causa, ou se faz um acordo, senta na mesa, julga o acordo, mas depois, na hora de executar aquele direito, aquilo demora muito e aí as partes ficam insatisfeitas porque aquele acordo não é cumprido, né? Aquela questão acaba não sendo resolvida. Isso é uma das coisas que está sendo desdobrada em discussão para que as metas nacionais passem também a ter metas de execução, que hoje não tem. A pesquisa também constatou dificuldade do cidadão para se relacionar com a justiça. Há uma dificuldade na compreensão da linguagem jurídica, por exemplo, que é adotada. A maioria, né, também tem dificuldade de avaliar, por exemplo, a comunicação com o fórum, a comunicação com o tribunal. Em geral, ainda há um certo distanciamento, digamos assim, da justiça com a população em geral, assim. Entre os operadores do direito há várias divergências. Por exemplo, sobre o atendimento integral por meio eletrônico pelo Judiciário, 57% dos integrantes do Ministério Público e 51% dos advogados concordam em parte ou integralmente. Já a grande maioria dos defensores discordam em parte ou completamente. E quanto à citação, notificação e intimação integralmente eletrônicas, advogados e Ministério Público são majoritariamente favoráveis, enquanto a maior parte dos defensores é contrária. Para falar sobre o assunto, eu converso agora online com Alexandre de Oliveira Alcântara, promotor de Justiça do Idoso e da Pessoa com Deficiência do Ministério Público do Ceará, e também Deise Starling, juiz auxiliar da presidência do CNJ. Muito obrigado a vocês dois pela participação aqui no programa. Eu começo com uma pergunta para a doutora Deise. Das questões levantadas pela pesquisa, doutora Deise, quais são as que a senhora julga mais importantes? As respostas que dão o tom, digamos, da pesquisa. A resposta que dá o tom da pesquisa é que a gente tem um amplo caminho para melhorar, não é? Então, nós vemos aí o CNJ, eu gosto de dizer que o CNJ ainda é um adolescente caminhando para a juventude, né, um órgão relativamente novo, que começa com políticas judiciárias relevantes, especialmente em relação ao estabelecimento de metas para todo o Poder Judiciário. E essa pesquisa ela foi uma demanda da rede de governança dos tribunais para entender o que a gente estava fazendo, o que a gente precisa melhorar, né? E o que fica muito claro é que a gente ainda tem uma parcela significativa dos usuários do sistema de justiça e dos operadores, né,
da advocacia, do Ministério Público, de advocacia pública e privada, e dos próprios magistrados e servidores, que ainda vê um espaço grande de melhora, uma insatisfação ainda pelos serviços prestados pelo Poder Judiciário, especialmente em relação à demora, né, de tramitação, mas com alguns grandes avanços. Então, que algumas políticas que foram implementadas foram muito bem sentidas, como, por exemplo, a transformação digital. Então, o recado que eu acho que a pesquisa nos dá é que a gente não pode ser excludente de novas ferramentas, né? Então, é uma pesquisa que ela pega um público que não representa a população brasileira como um todo, porque é uma população com a classe de renda mais elevada, que tem acesso à internet, porque foi uma pesquisa tramitada pelo meio eletrônico. Então, ela ainda não representa, e isso também nos sinaliza que, com toda a transformação digital que o judiciário tem passado, ele não pode esquecer ferramentas antigas, né? O velho bom formulário ainda em papel, as comunicações via rádio, outras formas de atingir o jurisdicionado, mas que nós estamos um bom caminho. Então, já tem aí sinalizações de melhora para a atuação do Poder Judiciário. E o senhor, doutor Alexandre, o que destaca na pesquisa? Eu gostaria de destacar a questão da demora processual como um grande óbice à eficiência e uma perspectiva, uma percepção melhor por parte do jurisdicionado e também dos operadores de direito em relação ao funcionamento da justiça. Eu trabalho na promotoria da pessoa idosa e nós temos feito um trabalho, inclusive, interinstitucional, com a Comissão do Idoso da OAB, com a Defensoria Pública, com a Procuradoria do Estado, e também procurando um diálogo com o Tribunal de Justiça aqui do Ceará, no sentido de nós termos uma política de controle sobre a questão da prioridade processual. Né? Qual é o tempo razoável para o deslinde de um processo onde nós temos uma pessoa idosa? Nós temos qual a duração razoável do processo para uma pessoa com 80 anos. Então, nós temos o exemplo, por exemplo, do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que fixou um prazo de 15 meses para que processos que tenham, né, como parte, né, pessoa idosa, sejam julgados na primeira instância. Então, eu acredito que isso é um avanço. Estamos trabalhando aqui no estado do Ceará para nós termos uma política de controle nós temos um mecanismo de controle da política, porque o Estatuto do Idoso ele fixa a prioridade para a pessoa idosa e uma prioridade especial para a pessoa maior de 80 anos, mas qual a gestão dessa política? O CNJ foi um grande mecanismo, né, para essa melhoria e otimização do judiciário, mas nós temos aí um longo caminho a percorrer. Doutora Deise, essa questão do tempo de duração dos processos é recorrente, não se limita à área do doutor Alexandre, certamente, a gente sabe disso. Medidas pontuais podem resolver, talvez, na área do idoso, com uma ou outra iniciativa, mas, no geral, como é que se resolve isso? Qual é a saída? É um problema complexo, então não tem uma solução única, não é? E acho que a gente precisa ter soluções pontuais, né? Não dá para esperar que uma solução aí de médio prazo para as pessoas com idade superior a 80 anos, eu acho até menos do que isso, né? Mas eu acredito que tem que ser um conjunto de políticas judiciárias. Então, hoje a gente sabe, assim, o CNJ até agora, ele ficou muito voltado para o julgamento de processos, né? Então, aumentar o volume de processos julgados ao longo dos anos. Mas isso não significou a conclusão desses processos, porque depois de julgado ele precisa ser executado. Então, a pesquisa também demonstra uma insatisfação com a execução dos julgados. Então, hoje há uma preocupação, e eu acho que a gente aí começa a utilizar até de outras ferramentas, e a tecnologia nos ajuda com isso, de novos sistemas que são incorporados ao sistema de processo eletrônico, e isso a pesquisa também traz, a necessidade de integração entre sistemas para reduzir a tramitação desses prazos, né, e aumentar a nossa capacidade de execução. Né? Então, assim, não adianta só eu ter uma sentença favorável a um idoso se ela não foi executada, porque para ele o que importa é o bem de vida na mão dele. E a pesquisa traz isso de forma muito firme, que a gente precisa reduzir o prazo de tramitação, então são várias políticas, então ela fala, por exemplo, da necessidade de integração entre os sistemas processuais, de maior automação dentro do sistema de processo eletrônico, então, assim, não justifica mais eu gastar 2 meses, 3 meses para intimar a parte de um processo,
né? Então, nos processos, por exemplo, que as promotorias atuavam, elas tinham vista pessoal dos autos, né? Isso não precisa mais, porque todo mundo pode ter acesso ao processo ao mesmo tempo, então isso também encurta o prazo. Então, eu acho que um ponto muito interessante é isso, né? Nós precisamos usar a tecnologia a nosso favor para encurtar todos esses prazos e fazer com que o sistema funcione de forma um pouco mais redonda, né? Para atender aí esse reclame geral de excesso de prazo no Poder Judiciário. Eu quero ouvir o doutor Alexandre sobre a mesma questão, o tempo de duração dos processos. Na área específica do senhor, o que o senhor sugeriria como medidas pontuais? E fique à vontade também para sugerir medidas quaisquer em relação a outras áreas do judiciário. Eu acredito que nós temos que recorrer a outras portas, né, de solução de conflitos. Eu colocaria aqui a mediação, como inclusive está na legislação, no Código de Processo Civil, né, e aqui no Ceará nós temos, no âmbito do Ministério Público, né, uma experiência muito exitosa, que é a mediação comunitária, né, em bairros, ou seja, eu acho que também nós temos que procurar alternativas que desafoguem, de certa forma, o judiciário. Eu acredito que o judiciário ele não pode ser a única porta para a resolução dos conflitos, né? Então, eu acredito na mediação como uma alternativa, né, interessante. E concordo com a doutora Deise, né, temos que investir muito em tecnologia para que haja uma agilidade maior, mas eu acredito também nessa perspectiva de termos a mediação e outras formas de resolução de conflitos que possibilitem um menor fluxo de processos no âmbito do judiciário. Doutora Deise, o doutor Alexandre falou sobre tecnologia, a senhora havia falado há pouco também em que pé está o investimento da justiça brasileira em tecnologia. Ele é suficiente em volume, em profundidade, os temas atacados, a adoção da inteligência artificial, por exemplo. Como é que a senhora classificaria as iniciativas do CNJ e do sistema de justiça em geral em relação à tecnologia? Houve uma evolução enorme com o lançamento do programa Justiça 4.0, que aconteceu na gestão do ministro Fux e que tem sido dado prosseguimento pela gestão da ministra Rosa, e acredito que seja irreversível. Ele aconteceu, né, ele acabou coincidindo com um período crítico, que foi da pandemia, e que isso deu até uma acelerada nesse processo de transformação digital, porque havia uma certa resistência ali no próprio judiciário, né, de mudança de um modelo de justiça, de um padrão de justiça, de entender que a justiça não é só um fórum físico, mas é um serviço que ele precisa ser prestado em qualquer lugar, seja na capital, seja no interior, no norte, no sul, e ele tem que ter a mesma qualidade. Então, houve um incentivo e um avanço muito grande. Houve um incentivo no PJE, a criação da plataforma digital do Poder Judiciário, e a pesquisa indica isso, né, uma redução do número de sistemas que operam hoje no Brasil. E isso facilita, porque imagina para os advogados, né, cada tribunal tem um sistema diferente. Então, às vezes, ele atua numa mesma base territorial, a Justiça do Trabalho tem um sistema, a Federal tem um sistema, a Eleitoral tem outro. Então, isso dificulta o próprio acesso à justiça. Então, a gente avançou muito nisso, né? Então, a gente está com um volume de entregas interessantes que, às vezes, o próprio usuário ainda tem dificuldade até de absorver essas novas melhorias, essas novas funcionalidades dos nossos sistemas. Mas sempre podemos melhorar. A parte da decisão continua ainda sendo do magistrado. A parte de entender a demanda daquela pessoa, do cidadão, continua sendo do promotor, do advogado público privado, né? E isso a internet, a inteligência artificial não substituem. Então, mas nós estamos caminhando bem. Então, hoje a gente já tem, se eu considerar o que a gente tinha antes da pandemia, porque eu tenho agora, né, em 3 anos, eu tenho muito mais tecnologia, muito mais funcionalidades, muito mais sistemas à disposição das partes dos advogados, e temos feito um bom caminho para integrar todos esses sistemas. Doutor Alexandre, outra questão identificada pela pesquisa é a linguagem que se usa na justiça. Principalmente o cidadão comum, o cidadão usuário, o leigo, considera essa linguagem de difícil compreensão, um tanto empolada às vezes. Como é que se ataca essa questão? Mas eu vou pedir que o senhor responda daqui a pouco, logo depois do intervalo. O Link CNJ, portanto, faz uma breve pausa e volta já já. O Link
Link CNJ está de volta, transmitido pela rádio e pela TV Justiça. Hoje falamos da percepção e da avaliação do judiciário por operadores do direito e por cidadãos usuários do sistema de justiça. Os nossos convidados são Alexandre de Oliveira Alcântara, promotor de justiça do idoso e da pessoa com deficiência do Ministério Público do Ceará, e também Deise Starling, juiz auxiliar da presidência do CNJ. No bloco anterior, doutor Alexandre, eu deixei uma pergunta no ar para que o senhor respondesse agora. Eu pedi que o senhor falasse sobre a questão da linguagem usada no judiciário. A pesquisa feita pelo CNJ identificou que o leigo, o cidadão comum, o usuário do sistema, considera essa linguagem de difícil compreensão. Há meios de se mudar isso? É uma linguagem tradicional, incorporada por todos os operadores. Há meios de se mudar isso? É desejável? Deveria ser feito? É difícil o direito fugir dessa linguagem técnica, porque, na verdade, né, as leis e os instrumentos jurídicos, eles são, né, eles fazem parte de uma tecnologia, de uma dogmática jurídica que tem uma linguagem própria. O que nós precisamos realmente, talvez, seja traduzir para uma linguagem simples, né, essa linguagem técnica, né? E como eu dei o exemplo da mediação, né, a mediação comunitária, é claro que quem, por exemplo, um promotor, um juiz que for, de certa forma, trabalhar com mediação, né, ter essa sensibilidade jurídica de tentar, né, simplificar, né, tratar de uma forma, traduzir, né, para uma linguagem comum, simples, termos técnicos. Eu acho que nós devemos fazer isso, porque, na verdade, quando você tem o juridiquês, né, ele, de certa forma, ele separa, né, ele distancia, né, o sistema de justiça do povo, né, das comunidades. Doutora Deise, além de identificar problemas na avaliação dos operadores do direito e do cidadão usuário, a pesquisa também tratou de fazer recomendações que o CNJ, a partir do momento em que recebeu a pesquisa, começa a estudar e tentar viabilizar as recomendações que julgar necessárias. Sobre o que de mais importante o CNJ deve se debruçar? Bom, as recomendações elas estão divididas, né? Então, ela tem a parte do sistema de justiça, de organização, da tecnologia dos sistemas e de comunicação, né? Dessa parte de tecnologia e sistemas, é uma necessidade do próprio CNJ divulgar e os tribunais divulgar mais os programas do Justiça 4.0, né? Lembrando que essa referência do Justiça 4.0 vem com uma referência à transformação, né, da sociedade 4.0 mais voltada para a tecnologia, né? Então, assim, se a gente tem uma sociedade 4.0 das eras de transformação industrial, nós precisamos também de uma justiça que acompanhe essa própria sociedade. Então, não é uma justiça descolada da sociedade. E aí você tem diversas ferramentas tecnológicas que foram incorporadas nesse programa Justiça 4.0, como o juízo 100% digital, balcão virtual, que é uma forma de o advogado, da parte, fazer contato com a secretaria sem precisar se deslocar, né? A gente imaginar uma realidade de um país tão territorial como o nosso, né? Eu sou juíza, que fui juíza do interior, na minha comarca tinha mais 40 cidades que eu atendia. Então, imagina o custo para o jurisdicionado, para saber uma informação processual, ter que se deslocar para a cidade. Então, a pesquisa traz essas recomendações, né? De divulgar mais esse serviço do Justiça 4.0, dessas novas tecnologias que vieram, mas também melhorar a integração e a automação do sistema de processo eletrônico, né? Eles precisam conversar entre eles, né? Então, assim, eu tenho diversos sistemas de processo, como o Projude, o EPROC, o SAGE, e que essa comunicação tem que ser fluida, né? O advogado ele não pode ter que precisar de entrar em cada um dos sistemas, de cada um tribunal para ter uma informação processual. Então, ela traz essa recomendação. Mas traz também recomendação de melhorar a comunicação, né, do Poder Judiciário com a sociedade. A gente ainda tem uma dificuldade grande de se comunicar, de se fazer entender para a sociedade, seja por uma questão de uma linguagem mais técnica, né, seja também pelo nosso formalismo. Então, a gente está acostumado com a comunicação muito via ofício. A sociedade não entende isso, né? Então, a gente precisa utilizar as ferramentas que elas estão aí disponíveis. Essa semana eu fiz análise de uma boa prática que usava o rádio. E aí os mais novos lá estavam questionando se era uma boa prática. Falei, para a realidade do Brasil, nós temos ainda muitas pessoas que só têm o rádio como meio de comunicação, né? Apesar de termos aí um número significativo de celulares, aparelhos celulares no Brasil,
a pesquisa indica que 30%, 35% das pessoas não têm internet. Então, a gente precisa melhorar a comunicação, tanto nos meios que a gente utiliza, mas também numa linguagem mais simples mesmo, né? A gente precisa traduzir. Doutor Alexandre, e o senhor, que recomendações o senhor destaca? Eu acho que um tema também que eu achei interessante, que foi tocado, um problema, foi o acesso à justiça gratuita, né? Ou seja, salvo engano, 2,5% das pessoas que responderam tentaram acessar, né, a justiça gratuita e não obtiveram êxito. Eu acho um ponto interessante, e eu tenho, na minha experiência, né, escutado muito reclamação sobre os preços, né? Ou seja, se a pessoa não consegue realmente ser assistida, né, ter acesso à justiça gratuita, ser assistida por um defensor público, há um custo muito elevado. Então, eu acho que eu não lembro se há uma recomendação nesse sentido, mas eu acho que uma questão que tem que se pensar é nessa questão das custas de se acessar a justiça. Doutora Deise, e uma vez com a pesquisa na mão, o CNJ começa a trabalhar sobre ela. Certamente vai estudar sugestões, vai discutir internamente, certamente editar resoluções ou normas que possam atacar o problema. Como é que vai se dar esse processo? Qual é a expectativa de prazo? Já existe, não? O CNJ já começou a atuar de forma mais firme no PJE, que é o processo que fica aos cuidados diretos do CNJ, para que ele seja mais estável, para que ele tenha mais ferramentas, mais automação. Então, nós já começamos a colocar a pesquisa em prática, né? A pesquisa também recomenda e sinaliza pela questão dos juizados itinerantes, necessidade da justiça itinerante, para atender as populações que estão longe das comarcas, né, e das localidades que eu tenho ali o acesso ao fórum. Então, nós já vamos ter agora, em julho, uma itinerância no norte, no interior do Pará. Então, nós já começamos a tomar outras providências, né? Na prática, Guilherme, o que a gente observa é que as políticas judiciárias que existem, elas já atendem a pesquisa, eu só preciso aprofundar na execução dessas políticas. Então, eu já tenho uma política de transformação digital que a pesquisa recomenda o aprimoramento. Então, na verdade, eu tenho que colocá-la em prática, né? E fazer com que todos os tribunais, que todos os segmentos de justiça estejam pareados. Eu não posso ter um tribunal muito bom, um tribunal muito ruim. Eu não posso ter uma justiça muito boa na capital e uma seccional com dificuldade de acesso à internet, com servidores pouco capacitados, né? Com menos acesso a cursos de formação. Então, o que nós estamos fazendo agora, a partir dessa percepção da pesquisa, é trazer todo mundo para o mesmo patamar, né? Com a ideia de que não pode deixar ninguém para trás, né? Então, todos os segmentos de justiça precisam estar ali alinhados, né, com a qualidade de prestação jurisdicional, e a gente tem ferramentas hoje para fazer isso. Acho que, na verdade, ela só torna mais evidente nossa necessidade de atuação nas políticas que nós já temos. Bem, chegamos ao fim da nossa entrevista. Eu agradeço muito a participação do doutor Alexandre de Oliveira Alcântara, promotor de Justiça do Idoso e da Pessoa com Deficiência do Ministério Público do Ceará. Agradeço também a doutora Deise Starling, juíza auxiliar da presidência do CNJ. Agora o link CNJ dá notícias da Justiça. Vamos fazer um giro pelos estados e pelos tribunais do país. Em sessão extraordinária, o CNJ celebrou os 18 anos da sua criação. A ministra Rosa Weber, presidente do CNJ e do Supremo, lembrou que durante todo esse tempo o Conselho se estruturou, trabalhou para o controle, transparência e eficiência administrativa e processual e ainda estabeleceu políticas públicas que norteiam o sistema de justiça. Representa o Conselho Nacional de Justiça, sem dúvida, um divisor de águas no modus operandi do Poder Judiciário brasileiro. Uma mudança de paradigma nas relações com a sociedade. Mais de 64 mil servidores e magistrados em todo o país já participaram do segundo censo do Poder Judiciário. Os questionários do censo fazem perguntas sobre aspectos pessoais, funcionais e qualitativos do trabalho da Justiça. Os dados vão ajudar a aperfeiçoar o sistema. A participação é sigilosa e vai até o dia 30 deste mês. O último censo do Judiciário foi feito há 10 anos.
O ministro Vieira de Mello, conselheiro do CNJ, fez uma visita técnica a 2 áreas em conflito no município de Benevides, no Pará, onde mais de 400 famílias reivindicam a desapropriação de terras improdutivas. Muitos estão na área há 20 anos e aguardam um processo de mediação que tramita na Justiça paraense. A visita teve a participação de outros integrantes do Judiciário e de órgãos técnicos ligados à questão agrária. O conselheiro Vieira de Mello disse que o CNJ trabalha para minorar o sofrimento de muitos, mas sem o prejuízo do direito de outros. É hora do CNJ nas redes. Vamos ver algumas das postagens que marcaram a semana nas redes sociais do CNJ. Olá, pessoal! Você já deu uma olhadinha nas redes sociais de alguém hoje? É muito comum que as pessoas, especialmente as mais jovens, usem o termo stalkear para se referir à prática de bisbilhotar as redes sociais de terceiros. Mas ser curioso não é crime. O que caracteriza o crime de stalking é quando a vida da pessoa acompanhada passa a ser influenciada, gerando medo e angústia. Isso geralmente ocorre quando há ameaça à integridade física ou psicológica da vítima, perturbando a sua liberdade e a sua privacidade. A lei prevê pena de reclusão de 6 meses a 2 anos e multa para quem praticar esse tipo de ato. Explicamos melhor nas redes do CNJ. E desde março deste ano, não há mais necessidade de autorização do cônjuge para que uma pessoa passe pela esterilização voluntária. A laqueadura, no caso das mulheres, e a vasectomia, no caso dos homens, exigiam consentimento do cônjuge para serem realizados. Agora, a mulher pode ter autonomia para decidir se quer ou não ter filhos, além de também dar a liberdade ao homem de, se quiser, realizar a vasectomia independentemente da autorização da parceira. Saiba mais sobre o tema nas redes do Conselho. E mudando de assunto, na primeira Semana Nacional do Registro Civil, promovida pela Corregedoria Nacional de Justiça, cerca de 31 mil pessoas socialmente vulneráveis tiveram sua certidão de nascimento emitida. A ação contou com a participação de tribunais de justiça e cartórios de registro civil das pessoas naturais e realizou mais de 55 mil atendimentos durante 5 dias em 22 unidades da federação. Ter um documento com seu nome, indicando onde você nasceu e em que data, é condição básica para a cidadania. Confira mais nas redes do CNJ. Eu fico por aqui e até a próxima. Agora, vamos ao quadro Uma História, aquele momento em que um juiz ou uma juíza fala de uma experiência profissional que marcou a carreira dele ou dela. Meu nome é Marina Lustosa, eu sou juíza originariamente titular da primeira vara do Tribunal do Júri da Comarca de Santana. Atualmente eu estou auxiliando a presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, mas eu reputo que eu tenho um caso nessa minha jornada aí de 12 anos na magistratura amapaense, muito interessante, que eu participei e que a partir dela nós conseguimos visualizar bastante a percepção do judiciário, da sociedade em relação ao judiciário. Recentemente, ainda neste ano de 2023, eu julguei um feminicídio, eu presidi uma sessão plenária de um feminicídio, um assunto que evidentemente está muito em voga, não de agora, mas desde sempre, em que a sociedade conseguiu entender, a partir daquele julgamento, as diretrizes que ela quer que siga o seu par. Foi um feminicídio complexo, uma ação penal bem complexa, que demorou um pouco para ser julgada, mas em razão dos recursos interpostos pelas partes. Mas uma vez concluído para a gente, para o juízo, ela foi submetida a julgamento, a plenário de julgamento pelo Tribunal do Júri. Este dia, o júri demorou, foi de 8 da manhã e 6 horas da manhã do outro dia, 22 horas, e houve um engajamento social, seja de forma presencial, com as pessoas dentro do plenário, seja de forma virtual, porque havia uma transmissão no YouTube, e até 6 horas da manhã tinha mais de 4 mil inscritos. Então, eu reputo que essa participação da sociedade para julgar os fatos que são postos a elas é muito importante e permite visualizar qual é o trabalho do Poder Judiciário. Nós estamos aqui
para julgar fatos, não para julgar a vida das pessoas, como se diz, mas para julgar fatos, e a sociedade participar um pouco disso, ter esta percepção é de suma importância. Bem, chegamos ao fim de mais um Link CNJ. Muito obrigado a você que esteve com a gente até agora, na rádio e na TV Justiça, e até o próximo programa.